Gente, vou ser bem breve, porque eu vou ser bem breve. Bom, vocês viram aí. Bom, primeiramente, a gente não tá com Covid, tá, gente? Antes que alguém fale alguma coisa, a gente só tá se prevenindo mesmo, né? Porque a gente tá muito perto aqui um do outro. Bom, o tema de hoje a gente vai falar a necessidade da fé nos tempos atuais. E primeiramente, eu não vou abordar tanto a questão do tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Questão de pandemia e os medos e pessoas com ansiedade, depressão, aquela coisa toda. Não vou entrar nesse mérito não, tá? Isso talvez em outra live a gente pode até entrar nesse mérito, mas hoje eu não vou falar disso. Eu vou falar da fé no contexto geral da coisa. Então, naquilo que eu observo, naquilo que eu rezo, eu vejo que nós temos dois caminhos na questão de fé. E aqui eu vou abrir um pouco a amplitude da questão da religião. Eu não vou falar só do cristianismo, porque todo mundo tem fé em alguma coisa, né, sendo cristão ou não. Então, tem a questão da fé naquilo que é invisível, numa força invisível, e nós podemos falar de Deus e outras religiões falam de outras coisas, e a fé naquilo que é palpável. Pessoas, coisas, lugares e etc. E essa é a minha primeira reflexão. Qual é a nossa fé hoje? Hoje, em que nós acreditamos? Em que nós acreditamos? Se a gente pegar no dicionário, a definição de fé está o seguinte: fé é a convicção intensa e persistente de algo abstrato que a pessoa que acredita, que para a pessoa que acredita se torna verdade. Ou seja, fé é algo que não é simplesmente algo concreto, mas que para aquela pessoa ali é verdade. Ou seja, eu posso pegar esse microfone aqui e acreditar que esse microfone vai mudar a minha vida. É uma coisa minha pessoal. Se eu acreditar que esse microfone vai mudar a minha vida, vai mudar a minha vida. Ou melhor, ele não vai mudar a minha vida. Mas eu vou crer que ele vai mudar a minha vida. A fé basicamente é isso. E qual que é o problema hoje nosso? Agora eu vou entrar profundamente no nosso contexto, digamos assim. Nós como um todo, cristãos, evangelizadores, quem dá cara a tapa aí para fazer alguma coisa, nós precisamos profundamente de uma renovação na nossa fé, não simplesmente sentimental, mas também educacional. O nosso contexto de fé está muito mudado. O nosso contexto de fé está muito diferente daquilo que de fato realmente é, ou daquilo que de fato deveria ser. Então a gente entende fé como se simplesmente eu pudesse pegar a Bíblia aqui, eu leio a Bíblia e falo, eu creio em Deus. Cara, não é isso. Ou melhor, é isso, mas não é só isso. Se você pegar a Bíblia, abrir ela, e essa Bíblia não te trazer uma reflexão profundamente na sua vida pessoal e da forma que você olha para as pessoas em volta, alguma coisa de errado tem. E na maioria das vezes, nunca é com a Bíblia. A culpa é sempre nossa. A nossa visão que está errada. Ou seja, nós falamos com a nossa boca que temos fé em Deus, nós falamos com a nossa boca que cremos na palavra de Deus, só que em prática nós não colocamos isso. Então, há alguma coisa de estranho aí. Por quê? Porque todas as vezes que nós lemos, tanto na palavra, vida dos santos, catecismo da igreja, ensinamento dos papas, tudo relacionado à fé nos leva a uma mudança de vida
ou uma mudança minimamente de visão das coisas que estão próximas de nós. Se nós não temos essa mudança, alguma coisa de errado tem. E por isso que eu falo, se a palavra de Deus é viva, se a palavra de Deus se renova a cada dia, então a culpa é nossa. Somos nós que não estamos crendo, de fato, naquilo que realmente é o significado de fé. É aquilo que Jesus veio trazer para nós. Vou ler bem breve aqui. Quem quiser pode pegar comigo o Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 em diante. Mas já é. Caramba. Quando a Bíblia é rabiscada, né? Você já sabe pode crer. Diz assim: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou parar só por aqui. Só até o versículo 2. Jesus fala para crer nele. Para crer nele de fato. Crer nele. A palavra de Deus, como eu disse anteriormente, ela se renova a cada momento. Através da fé, nós aprendemos a crer na plenitude daquilo que é o ensinamento de Cristo. Então, se nós não temos uma fé fundamentada em Cristo, nós não conseguimos entender a palavra. É algo que vem totalmente colado uma coisa na outra. Se encaixa. Se eu não tenho uma fé fundada, se eu não tenho uma fé firme, eu não consigo entender a palavra. E eu não consigo colocar a palavra em prática. E esse é o nosso problema hoje, como cristãos. Ou talvez nem só como cristãos, como pessoas nos dias atuais. A gente pega a palavra e a gente quer que simplesmente a palavra ela tenha um direcionamento para nós, mas que esse direcionamento se encaixe na minha vida, naquilo que eu sou, da forma que eu quero, no dia que eu quero, na hora que eu quero. E na maioria das vezes, a palavra de Deus vai nos trazer uma realidade que vai nos tirar da nossa zona de conforto. Essa é a dinâmica de Deus para nós. É a dinâmica de nos tirar daquilo que nós achamos que é certo e nos colocar naquilo que Ele sonhou para nossas vidas. Ponto. É isso. Se nós não saímos da nossa zona de conforto, alguma coisa está errada aí. E é aí que a gente começa a se questionar por que às vezes a gente reza e parece que nada flui. Por que a gente reza e parece que a gente tem a ideia de que Deus não escuta a nossa voz. Não, Deus escuta a nossa voz. Só que a nossa fé precisa estar fundamentada naquilo que Deus quer, não naquilo que nós achamos que é certo. A nossa fé precisa gerar em nós uma conversão fecunda e verdadeira. A nossa fé precisa gerar em nós e também precisa permitir que as pessoas à nossa volta olhem para nós e vejam algo diferente. Se a nossa fé não gera isso em nós, tem algo muito, muito, muito errado. E é por isso que a gente começa a ver uma sociedade que crê no dinheiro, que crê nas pessoas, que crê nas coisas. E quando eu falo as coisas, eu falo até a Bíblia, mas eu coloco a Bíblia como um simples livro, como outro qualquer. E a Bíblia não é um simples livro como outro qualquer. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia se renova a cada dia. A passagem que eu li hoje, talvez amanhã, vai ter outro significado para mim, vai ter outro significado para você, porque ela se renova. Isso é a fé. Isso, de fato, é a fé em prática. Só que nós não cremos nisso. Então, hoje nós vemos realidade de pessoas que elas não... Desculpe a palavra que eu vou usar, se você se identificar, toma posse. Nós vemos pessoas que elas não vivem, elas sobrevivem. É diferente.
Viver, você está aproveitando aquilo que Deus está te dando de graça aqui na terra. Agora não, você sobrevive. Então você não trabalha para ter, para viver os planos de Deus. Você não trabalha como uma graça que Deus te dá. Não, você trabalha para ter o que comer. Ponto. É isso. Seu trabalho é para isso. Seu dinheiro é para isso. Para ter o que comer. Eu fico me perguntando, o que adianta você trabalhar talvez 8 horas por dia, 10 horas por dia, nem sei se pode, mas pode. Pode, dependendo, pode ao máximo. É. Você trabalha isso tudo, aí você chega em casa, você ganha, sei lá, 3 mil reais, 4 mil reais por mês, mas você não tem nem energia para sair de casa, para ter um lazer com esse dinheiro. Você trabalha tanto que você só cansa. Você só está cansado. Você não consegue fazer nada. Mas aí você fala, quando eu tirar férias? Mas você nunca tira férias. Porque aí o seu chefe vai lá e te pergunta se você quer vender as férias. E você vende as férias. Para ter mais dinheiro. Aí você pensa, quando eu me aposentar? É engraçado quando a gente fala quando a gente aposentar. E parece que eu estou fugindo do assunto, mas eu não estou. Vocês vão entender. A gente fala, quando eu aposentar? É engraçado. Hoje que nós temos energia, força, a gente faz tudo para não ter tempo. Quando a gente tem tempo, a gente não tem energia e força. Ou seja, quando a gente vai aproveitar? E quando eu falo aproveitar, não estou falando de gozar dos bens do mundo. Não, estou falando de ter uma vida sadia. De poder sair com seus amigos, de poder sair com seu esposo, com a sua esposa, com seu namorado, enfim. Você tem uma vida sadia. Hoje nós não podemos, mas bendito seja Deus as pessoas que às vezes têm um encontro na Canção Nova e têm condições de simplesmente tirar do bolso o dinheiro e falar, eu quero ir, eu vou. Eu posso, não vai me faltar, não vai tirar da minha família, eu vou. Vou no retiro na Canção Nova. Amém, cara, que bom que você pode ir. Porque você está alimentando a sua fé, você está alimentando o seu espírito, e com a graça de Deus você não vai sair de lá da mesma forma que você chegou. Agora, se você fica esperando, você espera, talvez você vai morrer esperando. Talvez eu vou morrer esperando. Porque eu não faço hoje aquilo que Deus está colocando no meu coração agora. Eu espero o momento que eu vou estar pronto, eu espero o momento que eu vou ter um dinheiro, eu espero o momento que eu vou conseguir dar conta das coisas, sendo que Deus me chama hoje. Deus te chama hoje. Deus coloca no seu coração hoje. Não foi ontem, não é amanhã, é hoje. O que você vai fazer com isso? Essa fé que nós estamos partilhando aqui, você vai colocá-la em prática ou você vai esperar alguma coisa que te faça entender que de fato é Deus que te chama? Sendo que talvez Deus já confirmou na palavra, um irmão já colocou a mão na sua cabeça e já confirmou, e você já foi um monte de retiro e Deus já confirmou, e você está esperando o quê? Você está esperando o quê? Você está esperando que a Bíblia se abra sozinha numa página e vai estar escrito algo com seu nome? Cara, não vai ter. Infelizmente não vai ter. Então até quando nós vamos tratar a palavra como se fosse um livro qualquer e tratar a palavra como sendo algo vivo? Vivo, de fato, vivo. Algo que traz para a nossa vida verdades a cada dia. Soluções para o nosso problema diário. Às vezes eu fico vendo algumas pregações, e geralmente são pregações mais antigas, entre aspas, né? Na época, tipo, quando o Padre Jonas falava mais, na época do Padre Léo, assim, aquelas pregações que passam na Canção Nova. E às vezes
eles sempre remetem a realidades de por que que hoje, né, vamos colocar aí talvez do século XX para cá, nós não temos mais santos como antigamente. É engraçado porque a gente pega alguns anos atrás, era Madre Teresa, São João Paulo II, Padre Pio, viveram tudo na mesma época, mano. Sinceramente, se pra vocês é normal, pra mim não é normal. Eu pego a época assim de que cada um viveu e do tempo que cada um morreu, eu fico assim, cara, teve uma época que a gente tinha santo a rodo aqui nesse mundo e ninguém dava conta. A gente nós que somos católicos, nós não temos ainda dimensão de que o Papa Emérito Bento XVI, o maior teólogo da igreja até então, o maior teólogo vivo, está entre nós e a gente não lê nada sobre ele. A gente não compra um livro, a gente não lê algo que ele escreveu, a gente não pega as cartas quando ele estava ativo ali no papado, a gente não faz nada. Então eu fico me perguntando, por que não se tem mais santos como antigamente? A única conclusão que eu chego é falta de oferta? Às vezes não. É falta de doação? Às vezes não. É falta de fé. Porque a minha oferta é porque alguém falou, a minha doação é porque alguém disse que é certo, aí eu vou e faço. Mas eu te perguntar, por que você está fazendo? Você nem sabe por que você está fazendo. Você só está fazendo. Por que você canta na missa? Ah, eu canto porque eu gosto de cantar. Mas você já parou para pensar nessa música que você canta? Além dela gerar algo nas pessoas, nos fiéis que estão lá, ela precisa gerar algo em você primeiro? Eu falo, nunca parei para pensar nisso. Pois é, queridão. Tá na hora. Pregador, o primeiro ouvido que vocês... O ouvido mais próximo das palavras que você fala é o seu. O ouvido mais próximo é o meu. Se aquilo que eu estou pregando não for verdade para mim, você quer que seja verdade para os outros? Não tem condição. Se aquilo que eu estou falando agora não for verdade para mim, ou talvez até mesmo eu não sinta o que eu estou falando. Eu não sinto o que eu estou falando. Mas na fé eu acredito. Na fé eu acredito. E é aí que de fato eu acho, e quando eu falo no contexto de certeza, que é aí que a fé se manifesta. Eu não sinto, mas eu creio. Eu creio. Talvez nós ficamos aqui 20 minutos rezando e você não sentiu nada. Mas a fé é você crer que Deus está realizando e Deus realizou algo na sua vida a partir dessa oração. Se você não crê nisso, cara, a base da sua fé tem algo errado. A base da sua fé tem algo errado. E eu fico me perguntando hoje, que nós estamos, né? E é coronavírus, e iminência de guerra, e é guerra não sei aonde, e é luta não sei o que lá, e vidas negras importam, e não sei o que, um monte de coisa acontecendo. Eu fico me perguntando se um dia nós, e eu acredito que a maioria, pelo menos, que está aqui neste momento, exatamente que horas? Não sei, né? Como diz às 6h36, exatamente às 6h36, a galera que está aqui é de Leopoldina, ou então da Diocese de Leopoldina. Interior de Minas. Cidade mais próxima que nós temos alguma coisa aqui é Rio de Janeiro. Eu fico me perguntando se um dia nós estarmos na realidade de uma Cuba da vida, de uma Venezuela, uma China. Como que nós vamos fazer? Eu vou expor aqui uma pergunta, um dia partilhando com a minha mãe, já tem algumas semanas, e ela me perguntou assim,
Quando essa questão da marca da besta aparecer, o que a gente vai fazer? Porque há anos, quando surgiu o código de barras, falaram que era o código de barras. Quando surgiu o cartão de crédito, falavam que era o cartão de crédito. Aí agora está essa questão do chip aí, que ainda não chegou a nós, mas em algum momento vai chegar. Se for, se de fato for, o que a gente vai fazer, mano? Já pararam para pensar nisso? O que a gente vai fazer? A gente vai confiar em Deus, na fé, que tipo, eu vou negar esse chip, porque Deus me revelou que é a marca do anticristo. Talvez você não vai ter o filé mignon que você tem todo dia na sua casa, mas você vai ter um pão com ovo para comer. Você vai ter um arroz com ovo, com angu ali. Você não vai passar fome. Mas você não vai ter aquela fartura. Você vai crer nisso? Eu vou crer nisso? Eu espero crer, mas eu não sei. Eu trabalho para isso. Eu rezo para isso. Eu rezo para que quando acontecer, eu esteja pronto. Mas eu falo para vocês, meus irmãos, eu não posso ser santo sozinho. Eu não vou ser santo sozinho. Em algum momento eu vou cair, eu vou precisar de vocês. Em algum momento eu vou precisar da Tamara e ela vai precisar de mim. E talvez o dar tudo pelo tudo num contexto geral vai precisar de vocês que talvez nunca foi no grupo. Ou que talvez não é frequente no grupo. Vocês vão conseguir nos sustentar em oração. Vocês vão conseguir nos sustentar. Talvez não só em oração, mas talvez em doação também, quem sabe. Ou será que nós vamos olhar um para a cara do outro e falar: é, cara, ferrou. A outra ferrou. E agora? Não tem outro jeito. Tem que ter outro jeito. E esse outro jeito é a nossa fé. Esse outro jeito é a palavra de Deus. Esse outro jeito é o Espírito Santo que vem sobre nós e se renova a cada dia. Se a gente não crê nisso, a gente está lascado.